Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos 20 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs conectados com a nossa Rádio Santa Maria da América, hoje é 27 de fevereiro de 2026, estamos na sexta-feira da primeira semana da Quaresma. O Evangelho que acabamos de ouvir faz parte do sermão, chamado assim, Sermão da Montanha de Mateus. E o cristão deve lembrar que já não está no sinal, e sim está na montanha das bem-aventuranças. Que não é um seguidor de Moisés, e o cristão deve se lembrar que é um seguidor, discípulo de Jesus. E como seguidores e seguidoras de Jesus, devemos e temos que viver no amor, que temos e devemos viver com amor, que temos e devemos viver por amor. Neste Evangelho, nós vimos no início o confronto que Jesus tem com os escribas e os fariseus. E o tema desse confronto, desse atrito, é a justiça. A justiça dos escribas, dos fariseus, e a justiça de Jesus, ou seja, a justiça dos cristãos. Diz o Senhor: se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e os fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. É um princípio ético fundamental de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, para Jesus,
não basta ser bom. Existem muitas pessoas que são boas, mas para Jesus não é suficiente ser bom. Para Jesus temos que ser melhores. O bom tem que ser melhor. São João Bosco, um grande santo da nossa igreja, dizia que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. A justiça do reino de Deus é sinônimo de amor misericordioso. É sinônimo de solidariedade fraterna. É sinônimo de perdão reconciliador, de igualdade respetuosa, de empenho, sabem, por construir a paz. E todo isto recusa a forma de idolatria e de injustiça. Um cristão não pode ser idólatra. Um cristão não pode ser injusto. Por isto, através desta afirmação, se percebe um alerta para todos nós cristãos. Jesus quer desenvolver o sentido profundo da lei cristã. Por isso, o olhar de Jesus se detém primeiramente nos deveres sociais. E depois das obras sociais, ou os deveres sociais, passará às obras religiosas. A primeira das oposições se refere ao ensinamento do quinto mandamento. O quinto mandamento diz: não matarás. Este quinto mandamento nos permite deixar o outro viver. Deixar o outro viver. Jesus, a este mandamento, coloca uma interpretação exigente, que abarca não somente as ações, os atos, mas também a raiz de onde brotam as ações. A raiz de onde brotam todos esses atos de morte. E qual é a raiz, Padre, de onde brota estes sentimentos? São os sentimentos de interioridade do ser humano. É dentro do ser humano que está a morte. A proibição do homicídio e do feminicídio inclui uma nova interpretação de Jesus. A proibição de todo sentimento de ira. Nós não somos chamados a sentir ira. Não. Nós não somos chamados a sentir ou a colocar na nossa boca, na nossa mente, insultos. Nós não somos chamados a sentir desprezo contra ninguém. Deixa que os outros façam. Não se envenene com o mal. Eu sei que nós não temos um poder mágico para evitar os sentimentos, mas podemos sim nos afastar deles, nos afastar desses sentimentos negativos. Disse Jesus: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será reo em juízo. Quem dizer ao seu irmão patife,
será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Segundo nosso mestre, Jesus de Nazaré, a ira, a raiva e as palavras ofensivas contra o irmão são equiparadas a um homicídio. A ira, a raiva. Eu te pergunto, quantas vezes você sentiu ira? Quantas vezes você sentiu raiva? Pois bem, a ira, a raiva é a morte do coração, a morte interior. Porque a ira, a raiva nega a fraternidade. E quando eu mato a fraternidade, escuta bem, meu irmão, eu mato a minha identidade de filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque o Deus em quem acreditamos é o Pai nosso, que refletimos nesta semana. Por isso, a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Nas suas palavras, Jesus enfatiza que a relação com o irmão deve adquirir uma certa seriedade. Uma certa seriedade. Porque o relacionamento com teu irmão chega a decidir o teu destino. O destino definitivo da pessoa humana diante de Deus. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Quantas vezes nós desprezamos alguma pessoa, algum irmão? Quantas vezes nós nos achamos superiores? Quando desprezamos alguma pessoa, estamos matando, ou seja, é um assassinato interior que permite um ato exterior. Quem mata não mata de uma vez. Quem mata um irmão já tem a morte premeditada, pensada, refletida em seu interior. Chamar alguém de tolo revela a prepotência. A prepotência. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, reflitamos juntos. As brigas entre familiares. Quantas brigas você já tem percebido na família? Eu espero que você não seja o autor dessas brigas, porque se você é o autor dessas brigas, você está negando o ser de Cristo, porque o ser de Cristo não briga. Quantas brigas, quantas guerras. E todas essas brigas, todas essas guerras que fazemos são precedidas de uma campanha difamatória. Difamamos o inimigo. Difamamos o nosso próximo. Quando você nega a fraternidade, você perde a tua própria filiação divina. Você não se torna filho de Deus, e sim filho e filha do inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus não cria fraternidade. Ele cria divisão, caos, guerras, morte, destruição. Segundo Jesus, o mandamento do não matar somente ficará superado no momento em que se pensar no amor universal. Um amor que leva a perdoar.
um amor que leva a amar. A nossa sociedade é injusta, sabem por quê? Não porque ela não mate, mas porque ela não ama sem medida. Devemos criar solidariedade, igualdade de direitos. Que ninguém deve passar necessidade. Ninguém deve sofrer nesse mundo. Nós estamos num mundo injusto. Um mundo injusto. Aqui, neste mandamento, não é o não matar, e sim o não amar. O pecado não é somente o mal que fazemos, e sim o bem que deixamos de fazer. Quando você deixa de fazer o bem, você dá lugar para o mal. Logo, depois que apresentou a nova formulação da antiga lei, o nosso Senhor Jesus Cristo a expôs de uma forma que todos entendessem, para enfatizar, para nos dizer, para refletir que essa lei, essa nova lei deve estar acima das antigas leis. Trata-se de uma explicação que indica a radicalidade do seu exemplo. Um cristão que se aproxima do Senhor da vida, deve reconciliar-se primeiro com o seu irmão. Quantas vezes nós chegamos nas igrejas, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, celebramos a missa e estamos em inimizade uns com os outros, não somente dentro da própria comunidade, mas na família. Você acabou de brigar, você acabou de bater, você acabou de destruir o relacionamento fraterno e vem e comunga, como se nada tivesse acontecido. Disse Jesus: reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Não existe missa sem reconciliação, sem fraternidade. Se há discórdia entre os homens, a relação com Deus se rompe. Se você tem discórdia com uma pessoa, você não tem relacionamento, comunhão com Deus. Porque a discórdia com o irmão rompe a comunhão com Deus. É como se Deus quisesse nos dizer, meus irmãos, antes de ter relações corretas comigo, antes de você me mostrar o teu amor, o amor que você tem para comigo, tenham primeiro amor entre vocês. Tenham entre vocês relações certas, relações fraternas. E eu digo para você nesta noite que não somente quem ofendeu está obrigado a se reconciliar. Não somente quem ofendeu está obrigado a se reconciliar, mas também quem sofreu a ofensa. Eu tenho escutado muitas pessoas nos atendimentos, sobretudo no relacionamento familiar: padre, como é difícil viver a reconciliação, porque já não depende de mim, mas depende do outro. Mas faz tua parte. Faz a tua parte, porque Deus está vendo.
nem sempre vamos encontrar corações que sejam capazes de se abrirem para fazer a fraternidade, para voltar a unir. Diante de quem tem ou não tem a razão sempre terá o amor. Em um conflito familiar, em um conflito entre pessoas, em um conflito comunitário, a razão sempre terá o amor. Cada um de nós é chamado à superação, a superar qualquer tipo de divisão que exista na tua casa, na tua família, que exista na sociedade. Eu não posso esperar que a política me una, porque o outro vai pensar e tem uma ideologia diferente. Mas eu estou chamado a superar essa divisão pelo amor. Jesus nos chama, meus irmãos, a fazermos uma passagem urgente. Jesus nos chama a fazermos uma passagem urgente de uma prática religiosa formalista que põe ênfase sobre o cumprimento do culto, do ritual, da liturgia, para uma vivência do amor fraterno. Amor fraterno passa diante do culto. O amor fraterno passa a ser o culto que agrada a Deus. Lembrem-se que o maior culto que eu posso prestar a Deus é o amor. Amando, eu cultuo meu Deus. A caridade, ou seja, o amor, é a plenitude da lei. Para Jesus, a reconciliação é tarefa prioritária, diária. Para Jesus, a reconciliação é a nossa exigência. Sempre teremos atritos, sempre teremos divergências, sempre haverá uma coisa que nos irrita no outro. A reconciliação está antes de qualquer culto a Deus. A reconciliação está antes de ir à missa. A reconciliação está antes de rezar. E sabem por quê? Porque o projeto de Deus sobre a nossa humanidade é nada mais e nada menos que criar um mundo de irmãos, onde todos e todas podem chamar e devem chamar a Deus de Pai. Como é que eu rezo o Pai Nosso com pessoas que eu não reconheço como irmão, que eu não aceito como irmão? É um absurdo, é uma contradição. Como que eu posso dizer Pai Nosso se eu tenho divergência, tenho ira, tenho raiva, tenho até desejo de vingança contra um irmão? Não é permitido. Jesus quer criar uma sociedade nova, onde regem as relações humanas próprias do amor mútuo. Uma ofensa só é agradável a Deus se quem a oferece não guarda em seu coração ódio, nem rancor, nem ressentimento contra o próximo. Jesus foi ofendido, mas ele não guardou ódio, raiva e rancor por quem os tinha ofendido. A oferenda a Deus será inútil se o coração do oferente fosse contaminado pela inimizade.
e o seu relacionamento com alguém estivesse rompido. Isto, meus queridos irmãos, da parte de Jesus, trata-se de uma exigência radical. Uma exigência radical que escandaliza até os nossos sentimentos humanos. Você pode não concordar com alguém, mas isso não te diz que aquele é teu inimigo. Você não pode deixar de falar com uma pessoa, romper relações. Não. Que seja teu irmão, que seja teu amigo. Se houver discórdia entre os homens, a relação com Deus se rompe. A relação com Deus se rompe. Por isso convém, meus queridos, reconciliar-nos. Convém pôr-se de acordo antes de que chegue o momento do juízo definitivo de Deus. Não se esqueça. Não se esqueça. O bom é inimigo do ótimo, dizia São João Bosco. Você é chamado a ser melhor todos os dias, a ser melhor no amor fraterno, para ser dignos do reino de Deus, para sermos reconhecidos como seus seguidores. Como seus seguidores. Todos nós somos pecadores e devemos ter consciência de pecadores. Ninguém pode olhar para o outro e dizer que o outro é mau, é ruim. Se tivermos uma boa formação da nossa consciência, se trabalhamos seriamente na nossa sensibilidade, a consciência nos acusará como pecadores. O insensível carece de consciência. E essa carência de consciência consiste em sua ruína. Somente um santo é que é capaz de se reconhecer pecador, porque ele está sempre frente a frente com o Deus Santo, com o Deus Amor. Meu Senhor e meu Deus, cada vez que nos aproximamos da Tua Palavra, vemos que Tu és um Deus exigente e nos exiges um amor verdadeiro. Nos exiges, Senhor, que devemos amar primeiro o nosso irmão, para depois poder Te amar, poder expressar o nosso amor. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos, Senhor, a ter força para amar e superar tudo aquilo que não nos permite termos uma convivência boa com as pessoas, um relacionamento sério, bonito. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, amar e perdoar, perdoar e amar. Afasta de nós, Senhor, esse desejo de querer guardar coisas que não prestam dentro do nosso interior, de guardar ódio, rancor contra alguém. Nós não queremos viver, Senhor,
privados da tua graça divina. Nós não queremos, Senhor, viver privados da tua bênção. Ensina-nos, Senhor, a morrer tudo aquilo que não nos permite viver. Que morra dentro de nós tudo aquilo que não nos permite amar, servir, se doar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos misericordiosos com os nossos irmãos, enquanto ainda estamos a caminho. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Dores, desça sobre ti, meu irmão, minha irmã, que acabou de participar desta meditação, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.